Valendo? Pode ir. Então, tá bom. Então, boa noite a todos. Então, antes da gente começar, vamos começar pela nossa oração, né? Então, um dos valores, tentar se conectar com Deus, com o nosso anjo da guarda. E vamos pedir a Deus que ilumine essa nossa reunião, ilumine os nossos corações, relaxe a nossa compreensão, permita que a gente consiga entrar em contato com a espiritualidade, com a nossa essência, que a gente consiga compreender os conceitos que a gente vai conversar, que a gente consiga compreender melhor os nossos sentimentos, as escolhas que a gente tem feito na vida e a direção que a gente quer dar para a nossa existência. Então, vamos então fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. então, mais uma vez, boa noite. Então, eu queria começar dizendo sempre, acho que assim, aquilo que eu costumo dizer quando eu venho aqui falar com vocês, para mim é sempre um prazer enorme, né, estar podendo dividir os meus pensamentos, assim, as minhas reflexões internas com vocês. Eu espero que, de alguma maneira, essa troca possa ajudar algum de vocês, porque eu poder falar sobre aquilo que eu penso, né, sobre o Evangelho de Jesus, né, à luz da doutrina espírita, é uma coisa que para mim me faz muito bem e me ajuda a fixar, né, aquilo que eu tenho pensado ao longo da vida, né, assim, sobre as minhas experiências de vida, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus anseios, né, e sim, eu fico feliz quando vocês me emprestam os ouvidos de vocês, tá? Então, assim, é sempre um prazer, assim, poder tomar o tempo de vocês, assim, aliás, assim, isso tem a ver com o que eu vou falar hoje, né? Para mim, eu me sinto profundamente agradecido por ter uma plateia tão seleta aqui comigo, tá? Tá aqui minha cunhada, tá o meu sobrinho, ele vem, mas não fica, né? Mas, Tá aí. tá lá comendo o bolo, assim, eu sinto falta da minha mãe que vem também aqui, meu irmão, e os meus amigos, né? Assim, que essa essa família que eu encontrei aqui no centro, né? Assim, acho que, na verdade, eu não encontrei, eu reencontrei, porque eu fiz grandes amigos aqui. As pessoas que eu convivo aqui são, assim, estava comentando com a Adriana, né? Assim, eu não venho aqui, eu vi uma parte do que ele estava falando, né? Eu não venho aqui no centro porque eu me sinto obrigado, né? Eu venho aqui porque para mim é necessário, né? Uma coisa que me faz bem, né? É um momento que me ajuda a refletir e assim a construir, né, a pessoa que eu quero ser. Eu acho que assim a gente ainda não tem talvez a maturidade de conseguir apresentar essa versão que a gente tem aqui fora daqui do centro, né? Então eu acho que isso é um exercício, tá? Eu venho aqui, eu falo, se a gente realmente estudou no mundo espiritual, encarnou para fazer a prova, aqui é aula de reforço. Eu venho aqui fazer minha aula de reforço e assim, para tentar fazer aquilo que eu falo aqui, fora daqui, da minha casa. E se a minha esposa estivesse aqui, ela é a minha principal, assim, professora, porque ela é a pessoa que mais me cobra, né? Ela fala, poxa vida, você fala tudo aquilo lá, mas e aqui, né? Então, assim, é no lar que a gente faz isso, é o primeiro lugar, né? O primeiro núcleo.
Então, mais uma vez, meu muito obrigado a vocês. E assim, eu estou reforçando isso porque eu vim aqui falar, eu escolhi hoje um tema para pensar, que eu acho que é uma ideia fundamental para a gente poder construir a felicidade. Tá? Assim, o que que a gente precisa para ser feliz? Acho que cada um deve ter aquilo, fala assim, poxa, o que que eu queria ter que realmente fosse me falar. Se eu tivesse, eu seria uma pessoa feliz, né? Eu acho assim, quando a gente deixa de responder essa pergunta com coisas materiais, né, a gente coloca a colocar qualidades do espírito, né? Acho que a gente começou a encontrar o caminho, tá? E eu acho assim, o primeiro sentimento que é necessário para a gente conquistar a felicidade é o sentimento de gratidão. Se a gente não aprender a ser grato, tá, e reconhecer aquilo que tem, independente das dificuldades pelas quais a gente está passando, não tem como a gente ser feliz. Todo mundo que está aqui, com certeza, eu sempre falo isso, né? Assim, para quem já me ouviu falando, sabe que eu falo isso aí. É assim, é difícil a gente imaginar que, assim, que a gente vem para cá, a gente vem atrás do centro, ou procura a espiritualidade, porque sempre está passando por um momento de dificuldade. E isso é uma armadilha, né? Porque eu acho assim, a gente tem que, a vida é pedagógica, né? Assim, a gente não vem aqui para ser feliz, a gente vem aqui para aprender, para ir eliminando as nossas imperfeições, e conforme isso vai acontecendo, a felicidade é uma consequência, né? Então a gente busca, se a gente não busca esse sentimento, não tem essa busca da espiritualidade por amor, é necessário que o sofrimento venha. Então, assim, se a gente conseguir aprender, né, a fazer essa busca espontaneamente, a nossa vida vai ser bem mais fácil. Então, na verdade, eu não ia nem falar sobre isso, mas eu vi o Adriano falando isso aí. Eu acho que, assim, tem muita gente que, falou assim, que às vezes não entende direito o que a gente faz, né? Acho que qual que é a ideia do que a gente está fazendo aqui, né? Assim, eu sempre faço, quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu sempre pergunto para eles, eu falo assim, por que você está fazendo isso? Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é assim, qual é o objetivo do seu procedimento? Né? O que você quer fazer? Eu acho que isso vale para o trabalho e vale para a vida também. Né? Então, assim, se você perceber a espiritualidade, né? Assim, a gente não tem, na verdade, a espiritualidade, ela não está só no simples espírito. A gente não precisa vivenciar ela somente aqui. Mas quando a gente começa a conseguir ter uma maturidade suficiente para perceber a presença de Deus, não só num tempo religioso, tá? E é assim, e a gente consegue perceber essas manifestações do belo, do divino, né? Em todo lugar. Tá? Isso é a gente começar a abrir a nossa consciência, expandir o nosso entendimento do que é a divindade. Né? E eu não intervenho falar, eu sempre falo assim, a base do espiritismo está contido dentro do cristianismo, e não o contrário. Antes de nós sermos espíritas, nós somos cristãos, né? Só que, né, assim, a espiritualidade ela não está só aqui, ela tem em muitos outros lugares. Eu gosto de conversar muito sobre o Evangelho, acho que é fundamental a gente discutir o Evangelho. Só que hoje eu vou inverter a ordem do que eu vou falar. Eu vou falar sobre a gratidão no Evangelho, mas eu gostaria muito, muito, muito de chamar a atenção que assim a gente consegue perceber conceitos espirituais em outros lugares também. Tudo depende do nosso olhar, tá? Da onde que a gente está procurando ver. Assim. A gente tem que tentar expandir a nossa consciência para poder perceber as mensagens divinas em outros lugares, não só nos ambientes religiosos, porque o templo religioso é uma criação humana. A gente vem aqui porque a gente está tentando entender essa ideia da religião. E a gente coloca rótulos naquilo que a gente está fazendo. Só que ela não está só aqui. Então, eu vou falar sobre, na verdade, sobre o conceito de gratidão. Vou começar falando dele, na verdade, através de um poema de um poeta português chamado Fernando Pessoa. Então,
O Gui não está aqui, então quem lembra quem passou pelo vestibular, eu não sou, eu gosto muito de ler, mas assim, eu não sou um leitor de poesia. Tá? Acho que eu já comentei isso para os meus amigos mais de uma vez. Assim, eu li alguma coisa, mas não é a minha literatura preferida. Né? Eu acho que assim, ler é uma coisa muito importante, é uma coisa que aumenta o teu repertório, aumenta o teu mundo interior, aumenta a tua capacidade de... Opa, caiu uma pedra. Aumenta a sua capacidade de reflexão, né? E assim, acho que a gente tem que fazer assim, aquilo que mais agrada, né? Buscar prazer no gênero que agrada a gente. Isso é questão de gosto. Mas o Fernando Pessoa, como eu estava dizendo, é assim, eu conheci ele pelas minhas aulas de literatura na época do vestibular, que foi outro dia, né? É, pois é. Então, assim, olha só, essa história dele eu acho ela sensacional, porque, assim, o Fernando Pessoa, ele dizia o seguinte, ele escrevia poemas, só que ele escrevia poemas com gêneros, assim, com características literárias diferentes, com estilos diferentes, né? E aí ele assinava com nomes diferentes. Olha só que coisa, né? E por que ele fazia isso? Esses nomes, então, assim, os estudiosos chamam de heterônimos, né? Então, assim, é como se dentro dele tivessem personalidades diferentes. Olha só que coisa, né? Tem uma pessoa que escreve e assina com outro nome, como se fosse uma outra pessoa. Eu já vi isso em algum lugar. Eu já vi isso em algum lugar. E aí, quando perguntavam para ele por que ele fazia isso, ele falava o seguinte: olha, ele respondeu de uma forma poética, né? Dentro de mim pulsam vários corações. Só que coisa bonita, né? Então, o que dá a entender? Eu não sei se ele era espírita, eu não sei, entendeu, qual que era a fé religiosa dele. Ele nasceu em 1888. O Allan Kardec codificou o espiritismo na década de 50 do mesmo século, né? Em 1850 e alguma coisa, né? Se a Fran tivesse aqui, ela saberia a data exata, a hora exata. Mas, assim, quem falou? 57, né? Então, você vê. Eu não sei se é dessa época, né? O, o Chico Xavier nasceu no começo do século, 1900 e alguma coisinha também. Então, assim, quando o Chico publicou os primeiros livros mediúnicos dele, o primeiro livro dele chamava Parnaso de Além-Túmulo, né? Que ele escreveu, que eram poesias de autores, né, de escritores de língua portuguesa que já haviam falecido, né? Eu não sei se ele teve contato ou não teve, né? Mas o fato é que ele fazia isso, ele assinava, né, com outros nomes. E aí, os três heterônimos, né, as três personalidades do Fernando Pessoa, ficaram mais conhecidos, eram o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro. Né? No livro O Guardador de Rebanhos, né, o Fernando Pessoa ele assina esse livro como Álvaro de Campos. Né? E ele tem um poema que chama O Rio da Minha Aldeia. Alguém já ouviu falar desse poema? Não? Conhece? Né? Então, assim, o Rio da Minha Aldeia, qual que é a história dele? Então, eu vou dar só um contexto para não ver, para ver se a gente consegue entender quando for ler o poema. Ele vai falar do Rio Tejo, né? E eu não sei, para quem conhece, o Rio Tejo é o principal rio de Portugal, é um rio muito grande, né? E ele nasce na Espanha, ele cruza Portugal, passa por Lisboa e vai desembocar no Atlântico. E qual que é a importância desse rio? Né? O Rio Tejo é de onde partiram as caravelas que descobriram o Brasil. Exatamente. Então, é um rio que ele marcou profundamente a história de Portugal e, por consequência, a nossa história, a história do nosso país. Tá? Então, de lá partiram as caravelas que vieram para cá. Então, é um rio que é muito importante para os portugueses. E as pessoas que visitam o Rio Tejo, né, na Europa, é um ponto turístico. Por quê? Porque eles sabem que foi de lá que partiram as caravelas que descobriram as Américas. Né? E aí ele vai falar, então, sobre esse rio. Né? Você vê, ainda hoje, as pessoas visitam o rio para conhecer, para
para ver como é que o rio é, né? Assim, na época dele também tinha isso. A minha irmã está morando em Portugal, né? E ela falou, hoje, assim, coincidência, ela me ligou quando eu estava vindo para cá. E ela falou, pô, tô vindo de Lisboa, né? Ela não mora lá, ela mora numa outra cidade. Eu falei, pô, tá. E você viu o Rio Tejo? Ela falou, vi, né? Ela falou, é bonito, grandão e tal, né? Seria, acho que por comparação, talvez o nosso Tietê aqui, né? Mas assim, muito maior, né? Paraná. Um grandão, né? Mas sim. E o Paraná, o Adriano está falando, né? Então, vamos lá, para a gente não perder o foco, né? Assim, e quando ele vai falar do Rio, veja bem, eu estou trazendo esse poema para falar sobre gratidão, tá? Então, assim, ó, então começa o poema da seguinte forma. Então, é o rio da minha aldeia. O Tejo é o mais belo rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é o mais belo rio que corre pela minha aldeia. Então, por que ele está dizendo isso? Então, aí tem uma contradição, né? Então, ele vai se explicar. O Tejo tem grandes navios, e navega nele ainda, para aqueles que veem em tudo que lá não está a memória das naus. Ele está dizendo o quê? Ó? Quem vai para lá vai para imaginar os navios que partiram de lá. Então, a pessoa olha para o rio, vê aquele rio enorme, imagina as caravelas partindo de lá para a América, né? Aqui para o nosso continente. Né? Então, a pessoa faz um exercício, fala assim, vê o tanto de história que tem naquele rio. O Tejo desce da Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. E aí ele dá mais uma bola. Né? Todo mundo sabe disso. Né? Pô, acho que não é todo mundo. Né? Então, se todo mundo soubesse, eu não teria feito essa introdução. Né? Mas poucos sabem qual é o rio que passa pela minha aldeia. E para onde ele vai e de onde ele vem. Quer dizer, ele fala assim, ó, então tem um riozinho que passa onde eu moro, onde eu nasci. E pouca gente conhece esse rio. Não. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. O que ele está dizendo isso? Por que ele está dizendo isso? Ele falou assim, olha, o Tejo é um rio que faz parte da história de muita gente, faz parte da história do país. Mas o riozinho da minha aldeia faz parte da minha história. Ele marcou a minha vida. O que ele quer dizer com isso? Né? Poxa vida, todo mundo, todos nós, temos um riozinho da nossa aldeia. E esse riozinho não é necessariamente um rio. São as nossas experiências. São as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Né? São os amigos que a gente fez. São as dores que a gente sentiu. E ele está falando disso. E aí, o que ele diz? Ó, e por isso, porque pertence a menos gente, é mais vivo e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo, vai-se ao mundo. Para além do Tejo, a América. E a fortuna daqueles que a encontram. Quer dizer, as pessoas vinham para a América porque para tentar a vida, tentar a sorte, procurar ganhar dinheiro, enriquecer. Muita gente conseguiu mesmo. Né? Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. O que ele está dizendo? Ele me traz paz. A minha história é a minha história. E essa ninguém me tira. Então, assim, quando eu estou perto daquilo que eu gosto, eu estou em paz. Quando eu estou perto daquilo que faz parte da minha história, eu estou em paz. Ó, eu acho assim, qual que é a ideia disso? Né? Se a gente não aprender a valorizar aquilo que a gente tem, não tem como a gente ter. Tá dizendo exatamente isso. E veja bem, é uma mensagem que ela não está no livro espírita, ela não está num livro religioso, ela está numa poesia. E a gente está vendo o que é aqui. Né? Isso não tem nada, na minha concepção, mais espiritual do que isso. Isso, para mim, é um pouco mediúnico. Né? A história toda do Fernando Pessoa ela é estranha. Os heterônimos, o jeito que ele escreve, a mensagem que ele está passando. Né? Assim, ele está falando sobre o quê? Assim,
o quanto ele é feliz pelas memórias que ele tem. Eu acho assim, cada um de nós tem, independente da dificuldade que está passando, a gente tem essas memórias também. Tá? Essas memórias que fazem a gente único, que fazem a nossa história única. E por que eu acho que isso é relevante? Né? Porque a gente vive numa época em que assim, a tecnologia ela permite que a gente entre em contato com muita gente, né? Mas aquilo de informação que a gente absorve nem sempre faz bem para a gente. Então, a gente tem uma linha muito de comparar a nossa vida com a vida dos outros. E ele estava dizendo o quê? Ele falou, não, ó, não importa a vida, importa o que eu vivi. E aí, eu vou para um outro texto, também dele. Eu acho que é super relevante. Aí, nessa mesma linha, eu acho que assim, essa passagem, quando eu vi, eu falei, cara, esse cara viveu, nasceu em 1888, né? Bom, parece que ele nasceu para falar para hoje. Olha o texto que ele escreve, né? Então, chama Segue o Seu Destino, né? A poesia ela é maior, né? Ela está num livro chamado Odes. E aí, quem escreve, esse primeiro texto que eu falei, que era do Álvaro de Campos, né? Esse aqui é num heterônimo chamado Ricardo Reis. Tá? E aí, eu não sei se vocês já conhecem essa passagem, mas eu acho ela espetacular, que é o seguinte: segue o teu destino. Então ele começa o verso da seguinte forma: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as suas rosas. Você conhece? Ó, o resto é sombra de árvores alheias. Eu acho um negócio que espetacular. Não, é espetáculo. Assim, se isso não for mediúnico, eu não sei o que é. Por isso daqui poderia estar em qualquer texto, entendeu? Assim, porque às vezes a gente pensa assim, o que é o Evangelho, tá, de Jesus? Jesus veio falar sobre sentimentos extremamente simples. São sentimentos básicos do ser humano, para ajudar a gente a passar pela vida, né? Só que isso não chega assim, falando em 2000 anos. Os textos deles foram traduzidos, os evangelhos foram traduzidos, às vezes a gente acaba perdendo o link com a vida cotidiana. Eu fico imaginando assim, imagina só, se a gente tivesse Jesus aqui do lado, ele encarnou aqui, está aqui, presente, né? O que você ia perguntar para ele? Eu ia falar assim, cara, como é que me ajuda a resolver a minha vida, né? Assim, e aí, assim, pô, ele tinha que tentar dar a resposta de um jeito que aquela mensagem pudesse atravessar o tempo, né? Então ela chegou para a gente, mas às vezes a gente tem dificuldade de encontrar o link com a vida atual. Agora, a espiritualidade, as dádivas do alto, elas continuam chegando. Tá? Através, sim, pode ser através de um poema, pode ser através de uma música, pode ser através de uma conversa com um amigo, né? Pode ser através, né, de um encontro fortuito na academia. Né? É isso, Rodrigo? É isso. Tem uma conclusão do Fernando Pedroso, vale a pena chamar. É deles, é dele. Então, que é outra frase espetacular também, né? E aí o que que acontece, né? Assim, se a gente não conseguir, a gente não conseguir abrir os olhos para entender, expandir a nossa consciência e não colocar Deus só dentro de um templo, de um quadro, né? De uma imagem, de uma cruz, assim, a gente tem que tirar Jesus da cruz e colocar ele na nossa vida. E assim, quando a gente fala isso, quando eu falo isso, acho que a ideia é que a gente consiga viver as ideias, a mensagem que ele procurou passar, a gente tentar decodificar isso. Então, eu acho que assim, eu sempre falo assim, a gente tem que tentar entender o Evangelho, né, e depois viver o Evangelho. Né? São coisas muito difíceis, né? Se a gente poder tentar entender e tentar viver. Agora, essas mensagens que estão no Evangelho são mensagens que vieram do alto. Elas vêm, elas continuam chegando. Elas chegam através
de outros canais também. A gente tem que aprender a fazer isso. Quando a gente vem aqui, a gente vem para o nosso aula de recuperação. Mas a religião mesmo é aquilo que a gente faz fora daqui. Então, assim, é tentar conseguir esse autocontrole, esse autodomínio, né? A gente entender os nossos sentimentos, entender qual é o nosso objetivo de vida, né? O que a gente quer? Se a gente está realmente conseguindo viver de uma forma a se tornar um ser humano melhor. E a gente aprender a reconhecer tudo aquilo que a gente tem de bom, a gente recebe de bom na vida, faz parte da gente poder ter, conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que assim, a gente precisa aprender, né, a agradecer aquilo que tem quando a gente trabalha para conquistar aquilo que a gente deseja. Assim, a gente não tem tudo que quer, mas a gente tem muitas coisas. Principalmente nos momentos de dificuldade que a gente está passando, porque quando a gente está passando por dificuldade, assim, a mente da gente prega peça na gente, né? É como se a gente só visse o problema e a gente esquece de ver, a gente perde a capacidade de olhar aquilo que a gente tem de bom. E os problemas acontecem exatamente para a gente poder se depurar. Eu sei que é muito difícil a gente falar isso, né? Porque assim, pô, você não sabe o que eu estou passando. Será que eu preciso passar por isso mesmo? Mas assim, olha, de novo, né? Se fosse meu sobrinho falando isso com 15 anos, ou com 13, né? Pô, mas moleque, o que você viveu da vida, né? Mas eu acho que assim, aqui todo mundo acho que já viveu bastante para saber o que passou, né? E, assim, todo mundo já enfrentou suas dúvidas, né? Assim, a gente sabe as coisas que a gente carregou e carrega, sabe o quanto foi difícil chegar até aqui, né? Então, assim, de novo, né? A gente precisa aprender a valorizar a nossa história, valorizar o riozinho da nossa vida. Tá? Ainda sobre gratidão, tá? Eu acho assim, eu quero trazer um outro texto antes de a gente chegar no Evangelho. Dessa vez é de um outro poeta, tá? Esse é um poeta brasileiro, tá? Chamado Olavo Bilac. Né? O Olavo Bilac, né? Ele é considerado um dos principais poetas do Brasil, né? Já na época dele ele era reconhecido dessa forma, e ele, na época dele, foi chamado de o príncipe dos poetas. Né? Olha só, coincidentemente, né, ele participou de um movimento literário chamado Parnasianismo, que é você vê, o livro do Chico era Parnaso de Além Túmulo. Né? E esse movimento ele dizia o seguinte, né, eles acreditavam que você tinha que escrever de uma forma que, além da ideia ser poética, você tinha que usar uma linguagem extremamente erudita e rebuscada. Bom, isso é gosto, né? Agora, independente disso, tá? Ele era conhecido por ser um poeta extremamente habilidoso, né? Extremamente capaz, talentoso. Inclusive, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E tem um texto dele, que assim, o texto dele, mas a história, escreve uma história anedótica, né? Então, assim, não sei se aconteceu ou não aconteceu, mas assim, então, conta-se o seguinte, que ele tinha um amigo que tinha um sítio. Alguém já ouviu essa história? Não? Não, vamos lá. Tinha um sítio. E esse amigo estava muito chateado. Porque ele falou assim, você vai falar, pô, eu sou um cara sem sorte, minhas propriedades só me dão despesa, só me dão trabalho. Toda hora eu estou tendo que fazer alguma coisa. Eu estou querendo vender esse sítio, né? E ele chegou para o Olavo Bilac e falou assim, olha, Olavo, será que você não pode fazer um anúncio para esse sítio para a gente publicar no jornal? Porque você escreve tão bem, e se você anunciar esse sítio para mim, eu acho que eu vou vender com mais facilidade e por um preço melhor. E o Olavo, que conhecia o sítio do amigo, já tinha ido lá, e era amigo, se propôs a ajudar. Ele falou, não, tudo bem, eu escrevo. Então, o Olavo Bilac redigiu o seguinte texto. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro, que beira riacho. Tá? A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Falei, caramba, eu quero esse sítio para mim.
Tá? E aí é o seguinte, ele fez o texto e deu para o amigo. E aí a vida seguiu, né? E um tempo depois eles se trombaram, né? Assim, eles se encontraram e, assim, e o Olavo perguntou para ele, Vendeu o sítio. vendeu o sítio? Ele falou, nem pensei mais nisso. Quando eu vi o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que possuía. Desisti na hora. Olha só que coisa, né? Então, algumas vezes a gente só consegue perceber, né, as maravilhas da nossa vida quando a gente pega emprestado os olhos dos outros. Quando a gente pega emprestado quando um amigo da gente conta pra gente o que a gente tem. Então, assim, ó, quando a gente reclama, entendeu? Da esposa, do marido, do trabalho, do filho, do pai, eu acho que vale a pena a gente fazer um exercício. Assim, porque assim, a gente tem muitas dificuldades na vida. Muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Mas a gente também é muito abençoado. E no momento que a gente está passando a dificuldade, assim, parece que a gente só vê tragédia. Tá? A gente está agora no Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Tá? Eu acho assim, que assim, eu vi isso, na verdade, de um amigo. Viu, Adri? Eu queria que você ouvisse essa história, que assim, eu vi isso de um amigo. Porque assim, eu estava passando, assim, na verdade, assim, todos nós temos nossos problemas. E ele comentou um negócio comigo que foi assim, que eu achei muito bacana. Ele disse, olha, Lê, quando você... Não foi o Adriano, tá? Mas assim, ele conhece esse amigo nosso. Quando você estiver passando por um problema, você é um cara feliz. Eu falei, é verdade. Assim, cara, tenta pensar pelo menos em duas, três coisas legais da tua vida. Porque vai te ajudar. Olha, eu não sei a dor de cada um de vocês, mas eu tenho certeza que assim, vocês sabem medir o quanto que é difícil para você. O que eu tenho certeza é que assim, a vida de vocês não foi sua trajetória. Cada um de nós tem um riozinho na nossa aldeia para poder se orgulhar. Tá? Cada um de nós tem uma gotinha, que é uma pessoa da nossa vida que faz parte desse rio, que fez a nossa vida mais legal, que fez a nossa vida mais leve. Tá? Eu espero que vocês consigam recuperar essas pessoas na memória quando estiverem passando por esses momentos de dificuldade. De novo, né? Então, assim, esse nosso amigo, ele falou essa história, meu amigo e amigo do Adriano, que a gente tem em comum. Agora eu vou lembrar uma outra história, que é a história do Peter Pan, né? Todo mundo conhece o Peter Pan, né? Então, assim, era aquele moleque travesso que não queria crescer e vivia na Terra do Nunca, né? Com um bando de amigos, com um bando de crianças, né? E aí, tinha uma fadinha. Alguém lembra o nome da fadinha? A Sininho. Então, a Sininho, ela tinha uma bolsinha que ela tinha um pozinho mágico. E para a criança crescer, para a criança poder voar, o que ela fazia? Jogava o pó. Mas era só isso que precisava para a criança voar? Não. O que ela precisava? De nada. Hã? Não, não é isso. Ela precisava de um pensamento feliz. Ela precisava de um pensamento feliz. Para conseguir voar. Então, assim, olha, você vê, existe isso. Você vê, essas ideias, elas estão presentes em várias obras. Sabe? Então, assim, toda vez que vem um autor e plasma alguma coisa na Terra, tá? E ele transmite. Por que a gente fala? Na verdade, assim, a gente costuma falar que os poetas são as antenas da humanidade. Né? Por quê? Mas isso não são os poetas, são os artistas. Porque ele traz alguma coisa de cima, de belo, de bom, que existe no plano das ideias e coloca aqui na Terra. Né? Agora, se a gente não estiver atento a isso, às vezes as coisas passam. E a gente não para pensar no significado que tem numa historinha boba. É o Peter Pan. Né? O Peter Pan é todo simbólico. Aliás, assim, a maior parte dos livros, das histórias que a gente escuta, elas são simbólicas, elas têm várias camadas. A gente precisa parar para tentar entender qual que é a mensagem que está lá.
né? Então, para terminar, né, assim, eu gostaria de dizer assim, trazer então o Evangelho, tá? Assim, porque Jesus também falou sobre gratidão, né? Também falou sobre gratidão. E assim, tá lá, né, assim, essa mensagem e assim, ela tem o sentido dela, né? Eu acho que é importante, mas assim, só queria dizer o seguinte, ó, a espiritualidade, a divindade não está só aqui, ela está aqui também. Ela chega através, ela vem através da gente, ela vem para a gente de diversas maneiras. Sabe, às vezes a gente está olhando para um lado e não consegue ver, então vem alguém e cutuca a gente, fala, olha, está aqui também, é a mesma ideia, é a mesma ideia, é a mesma ideia. Né? Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, nos versículos 11 a 19, a parábola da cura, não é parábola, é uma passagem, porque isso não é uma história, né? Uma passagem da vida de Jesus, da cura dos 10 leprosos. Então, diz o Evangelho, prosseguindo no seu caminho para Jerusalém, chegaram aos limites da Galileia com a Samaria. Então, quem estava prosseguindo? Jesus e os apóstolos. Ele está aqui localizando geograficamente, né, onde que eles estavam. Entre a Galileia e a Samaria. Né? Aquela rua, eles estavam lá. Né? Entre aquela cidade, eles estavam lá. Quando entraram numa aldeia, 10 leprosos pararam à distância, bradando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, o que acontece? Né? A lepra é uma doença que assim, é muito terrível. É uma das piores doenças que você pegar antigamente. Né? Porque era uma doença que ela deforma, ela tira a pessoa do contato social porque ela é contagiosa, né? E, assim, era praticamente uma sentença de morte. E as pessoas não sabiam o que causava. Então, assim, elas ficavam horrorosas, né? Sabiam-se que era contagioso, mas não tinha tratamento. Então, eu fico imaginando que a lepra, naquela época, devia ser muito parecido com o que foi a AIDS na década de 80. Né? Que, assim, que você via as pessoas definhando, né? E era aquela coisa horrorosa, que não tinha tratamento. Né? E com esse, na verdade, é uma mistura da AIDS com a Covid, né? Assim, A é, questão social. Não? exato, tinha uma questão social muito grande. E aí, né, segue o Evangelho, né? Olhando para eles, Jesus disse: vão mostrar seu sacerdote. Então, por que ele fala isso? Né? Porque como não tinha a medicina, assim, não tinha recurso para tratar a lepra naquela época, quem deveria atestar que o leproso foi curado era uma figura religiosa. Né? Pois é. Né? E assim, então era algum sacerdote que falou assim, não, você está curado. Né? Realmente se curou. E aí o que acontece? Enquanto iam a caminho, constataram que a lepra desaparecera. Um deles voltou para procurar Jesus e, lançando-se diante de Jesus, com o rosto em terra, dava em alta voz glória a Deus e agradecia o que lhe tinha feito. Este homem era samaritano. Então, aqui tem novamente um outro ponto. Você vê o que ele diz, ó. Existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus, eles diziam que os samaritanos não eram judeus, porque eles não seguiam estritamente a fé judaica. Né? Então, diz que era uma coisa sincrética. Né? Assim, eles tinham misturado outros elementos religiosos. E aí, o que ele diz? Né? Ele fala assim, olha, entre todos os leprosos, o único que não era judeu foi o que veio me agradecer. Então, de novo, né? Não é o grupo religioso, político, o lugar que você nasceu, e vai dizer se você tem ou não a preferência de Deus. É a forma como você se comporta. Então, Jesus disse. Então Jesus perguntou, né? Não eram 10 os homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro é que volta para dar glória a Deus e disse ao homem: levanta-te e pode ir, a tua fé te salvou. Sobre o que é exatamente essa parábola? Essa parábola nessa passagem? Sobre gratidão. Sobre gratidão.
Se a gente não aprender a reconhecer as coisas que a gente tem, não tem como a gente ser feliz. Não tem. Assim, ó, eu desejo de coração que todo mundo consiga encontrar o seu pensamento feliz, consiga entender, sabe? A gente consiga ver a espiritualidade além dos tempos religiosos, que a gente consiga viver isso no nosso dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo ouvido de vocês. Vocês emprestaram o seu tempo para me ouvir aqui falar. Então, eu falo coisas sobre as coisas que eu andei pensando e eu ando pensando ao longo da minha vida. Que Jesus abençoe todos nós. Amém. Gi, pois não. Não era bem eu. Mas Vou ficar grata com o convite. fechem os olhos, respirem fundo. Vamos agradeço Deus por mais esse encontro, pela palestra que foi tão inspiradora. Quem está em casa não assistiu, mas o Adriano também conversou de uma maneira muito boa. E vamos nos preparar para os trabalhos agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mais uma vez, muito obrigado a todos.